Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Cláudio Marcelo e hoje eu estou aqui para comentar com vocês os possíveis impactos que a segunda fase da reforma tributária poderá ter sobre o imposto de renda da pessoa física. Então, está em discussão um projeto de lei de número 2337 e ele está no Congresso Nacional para ter uma série de adequações ou as possíveis reformulações dentro do sistema tributário no nosso país. E afetará tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas. E o propósito deste vídeo é fazer um spoiler aí sobre o que poderá vir, né? Desde que, naturalmente, é aprovado este projeto de lei e que poderá ter um impacto sobre o imposto de renda da pessoa física. Então, um dos pontos existem pontos positivos e pontos negativos dentro da proposta, né, como sempre, e um deles, que eu considero naturalmente como um ponto positivo, é a atualização da tabela do imposto de renda. É uma vez que já fazem alguns anos que não há nenhum tipo de atualização sobre a tabela do imposto de renda, o que vem provocando que cada vez mais um número maior de pessoas seja obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Aí, com esta atualização, com esta proposta de atualização, aquele limite de isenção do imposto, que hoje é de R$ 1.903,98, ele passaria a ser de R$ 2.500. Né? Então, pelos estudos, acredita-se que mais de 50%, em torno de 50% das pessoas que hoje são obrigadas a fazer o imposto de renda em relação a esse limite de rendimentos, elas passariam a ser isentas. Então, isso naturalmente é um ponto positivo dentro do projeto. Um ponto que tem que fazer cálculo para ver esta questão de se é positivo ou se não é positivo em relação à mudança da utilização do que é chamado de desconto simplificado. Né? Hoje não há uma limitação em relação a. Normalmente não há essa limitação em relação à pessoa que pode usar aquele desconto simplificado que independeria de ter comprovações dos pagamentos até um determinado valor, ele era aceito ali como dedutível dentro do imposto de renda fazer aquela declaração com imposto simplificado. Então, normalmente aquelas pessoas que não tinham gastos dedutíveis, que não efetuaram esses gastos em torno de 16 mil ali durante o ano, eles poderiam se utilizar desse desconto e ser aceito perante a Receita Federal, né, independente de quanto que essa pessoa tinha de rendimento. Com a proposta, somente poderá utilizar o desconto simplificado aquelas pessoas que ganharem até R$ 40.000 no ano. Ou seja, superior a R$ 40.000, não será mais possível a utilização do desconto simplificado. Na ideia do Paulo Guedes, é que cada vez mais as pessoas requeiram que aquele prestador de serviço emita lá o documento pertinente ali sobre o gasto que foi realizado. Normalmente ali com médicos, psicólogos, fisioterapeutas, dentistas, aqueles gastos que normalmente são aceitos como dedutíveis na declaração do imposto de renda. Então haveria esse estímulo que cada vez mais esses profissionais emitissem os seus recibos, as suas notas fiscais, para poder utilizar-se então dessa dedutibilidade fiscal. Um ponto interessante, né? É difícil avaliar se isso, que impacto que ele terá, mas sempre a declaração do imposto de renda ela foi tributada pelo regime de caixa, né? Ou seja, quando há disponibilidade financeira efetiva de determinados valores. Dentro da proposta vai ter uma situação muito peculiar que diz respeito à tributação de offshore, né, que seriam aquelas empresas que eventualmente, ou aquelas pessoas físicas mesmo, que fazem investimentos em empresas fora do território nacional, né, e que
essas empresas, essas pessoas, naturalmente, elas aplicam os seus recursos em empresas e passará a ter tributação quando essas empresas no exterior fecharem os seus balanços, fecharem as suas demonstrações e lá a demonstração do resultado dessas companhias apresentar lucro e esse lucro ele estiver disponível para ser distribuído. Então ele passará a ser tributado pelo regime de competência, que é a apuração efetiva do resultado, e não pelo regime. Então essa é uma mudança significativa ali dentro da declaração do imposto de renda para essas pessoas que fazem aplicações de recursos, né, em offshore, porque tem que passará a ter que acompanhar as demonstrações do resultado dessas companhias. E a tributação aí ela tem que ser ofertada, a tributação, através do carnê-leão, pelo regime de competência e não pelo regime de caixa. Então essa é uma mudança substancial ali em relação a essas operações no exterior. É uma outra novidade interessante. Eu sempre digo interessante porque tem que calcular, né? Não dá para afirmar claramente se isso é bom ou se isso é ruim sem fazer cálculos ali do ponto de vista do eventual benefício tributário que o contribuinte terá. Então existe aquela situação dos bens e principalmente dos bens que as pessoas sempre questionam assim, na declaração do imposto de renda ele fica pelo valor de custo, que é o valor da época da aquisição, ou eu posso atualizar. Então, até hoje, pelas atuais regras, essa atualização ela não era permitida. O que permitiria se eventualmente são eventuais reformas que sejam feitas em imóveis e que desde que o contribuinte naturalmente tenha ali os documentos comprovando aquelas reformas, ele poderia ao longo do tempo aumentar o valor do imóvel com essas reformas. Mas um imóvel pronto, ele não poderia ser atualizado. E por esta proposta de lei, há a expectativa de permitir a atualização destes bens a valor de mercado. Porém, né, como nada é perfeito, se o contribuinte optar, porque isso não é mandatório, o contribuinte pode optar em querer atualizar os seus bens, daí haveria uma tributação de 5% sobre a diferença, né, entre o valor do custo de aquisição daquele bem e a atualização até o momento de se fazer a declaração ali do imposto de renda. O período que o contribuinte poderia aderir a essa atualização de bens seria, pelo menos previsto dentro do projeto de lei, do dia 1º de janeiro até o dia 29 de abril de 2022. Esse seria o período que o contribuinte poderia atualizar estes valores. E aí, naturalmente, teria que pagar 5% sobre essa atualização. Eventualmente, isso pode ser uma boa opção para aqueles contribuintes que lá mais para frente pretendem vender o imóvel. Porque hoje, se esse contribuinte vendesse o imóvel, possivelmente ele teria ganho de capital nesta venda do imóvel e a alíquota sobre o ganho de capital ela varia de 15% a 22,5% ali dependendo da época em que houve a aquisição desse determinado bem. Então tem que fazer cálculos para entender se há um benefício tributário nesta atualização espontânea antes da venda ou não. Então eu recomendaria aquelas pessoas que estão fazendo um planejamento para 2022 em relação a se desfazer de alguns bens, imóveis principalmente, ou terra nua, como é chamado dentro da declaração lá do imposto de renda, para verificar se há vantagem nessa atualização ou não. Então teria que fazer esse cálculo. Recomendo ser acompanhada por um contador, se houver dificuldade nesses cálculos, porque é a pessoa indicada que estuda realmente ali sobre a legislação e o impacto que terá sobre a sua declaração do imposto de renda. Um outro ponto interessante diz respeito e aí é um ponto interessante e muitas vezes polêmico, sobre dividendos, que até então os dividendos eles acabavam tendo uma isenção tributária
para a pessoa ali que recebe aqueles dividendos e ele passaria agora a ter tributação a partir de 2022, né, sendo aprovado esse projeto de lei. Daí ele teria tributação sobre os dividendos também, o que uma tributação de 20% ali, no momento em que a pessoa jurídica apurar lá o lucro e, e distribuir estes lucros, daí teria a tributação também na pessoa física, né? Em relação a investimentos de uma maneira geral, aqueles investimentos de operações em bolsa de valores, de ativos de renda fixa, também teve uma proposta de mudança. Hoje, as operações em bolsa de valores, elas acabam tendo uma tributação mensal, para aqueles valores lá acima de 20 mil reais ali no mês, acaba tendo uma tributação mensal. E no projeto de lei, essa tributação passaria a ser trimestral, o que eu acredito que seja uma boa forma de um planejamento também sobre o fluxo de caixa ali que esses contribuintes que fazem muitas aplicações em bolsa de valores e negociações de compra e de venda, e principalmente nesse caso da venda, que poderá ter esse fôlego maior em relação ao tempo na apuração trimestral. E procura-se também, com o projeto de lei, unificar as alíquotas do imposto de renda sobre investimentos. Hoje tem várias alíquotas de 15%, de 20%, e tem alíquotas de acordo com o prazo de duração ali, para o caso de renda fixa. E o projeto de lei procura simplificar, nesse sentido, as alíquotas a uma alíquota flat ali de 15% sobre essas transações, né? Quando houver, naturalmente, ali no caso de operações em bolsa de valores, houver o lucro, para aquele lucro acima de 20 mil reais. Os ativos de renda fixa, então, entenda-se ali como exemplos, aplicações no Tesouro Direto, aplicações em CDB, né, que são aqueles certificados de depósitos bancários. Hoje existe, então, um escalonamento da alíquota em função do tempo, né? Quanto mais tempo aquele investidor deixa o recurso aplicado, ele teria uma alíquota menor, né, hoje. Porém, se ele resgata antecipadamente, tem uma alíquota maior. Então, decidiu-se ali, pelo menos no projeto, ter uma alíquota também de 15% sobre esses tipos de ativos de renda fixa. E, por fim, os fundos de investimento imobiliário, que existiam isenções, passariam a ser tributados também a alíquota de 15%. Em linhas gerais, né, aquilo que impactar a pessoa física, pelo que eu pude perceber dentro do projeto de lei, são esses os principais pontos, naturalmente sujeitos ali à aprovação e eventuais ajustes ali dentro do projeto de lei. O propósito desse vídeo foi já despertar ali a curiosidade de todos, afinal de contas vai impactar as nossas vidas tributárias da pessoa física, né? O propósito aqui foi em relação à pessoa física. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, deixem o seu like lá no meu canal no YouTube, Professor Cláudio Marcelo, se vocês gostarem do vídeo. Façam os comentários que julgarem pertinentes ali, de repente a gente começa algumas discussões ali dentro do próprio canal sobre o projeto. A partir do momento que tenha a aplicabilidade, efetivamente, a gente pode voltar a gravar um vídeo sobre o que ficou, afinal de contas, aprovado. Ok? Um abraço a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo.